Você já sentiu como se estivesse vivendo no automático, seguindo uma rotina que parece segura, mas dentro do seu coração algo incomoda, como se houvesse um alerta silencioso tentando chamar sua atenção? Quantas vezes você se perguntou: será que isso é apenas um sentimento humano ou será que é Deus tentando abrir meus olhos? A verdade é que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nunca permite que seus filhos caminhem cegamente para a destruição sem antes enviar sinais claros. Esses sinais nem sempre vêm em sonhos grandiosos ou em vozes audíveis do céu. Muitas vezes eles surgem como pequenos desconfortos, como silêncios inesperados, portas que se fecham, pessoas improváveis que falam exatamente o que precisávamos ouvir, ou até mesmo aquela ausência de paz que nos desinstala por completo. O tema do nosso estudo de hoje é forte e direto: sinais de Deus para você, quando Ele precisa abrir seus olhos. E aqui eu quero que você entenda algo muito profundo. Esses sinais não são castigos, eles são convites de amor. São como as mãos de um pai que, vendo o filho distraído caminhando em direção ao abismo, corre, grita, segura e, se necessário, empurra de volta para a direção certa. O que pode parecer dor, perda ou vazio, na verdade é cuidado, proteção e redenção. Imagine um pastor com suas ovelhas. Quando uma delas começa a se afastar do rebanho, ele não a deixa seguir sozinha rumo ao precipício. Ele chama, apita, corre atrás e, se for preciso, usa até o cajado para trazê-la de volta. Assim é Deus conosco. Ele não permitirá que você siga para longe sem antes emitir sinais. E o estudo de hoje vai te mostrar como reconhecer cada um deles. Você vai perceber que muitos desses sinais já podem estar acontecendo na sua vida agora mesmo. E o mais importante, você vai aprender a discernir o que é fruto do acaso, o que é obra do inimigo e o que é um alerta direto de Deus. No entanto, eu preciso te dar um aviso. A penúltima lição que eu vou compartilhar neste estudo é a mais crucial de todas. Ela pode ser a chave que faltava para você entender o silêncio do céu em alguns momentos e a razão pela qual certas coisas não têm dado certo em sua caminhada. Por isso, não saia no meio do caminho. Não se distraia. O que Deus vai revelar hoje pode ser o divisor de águas da sua vida espiritual. Pode ser a diferença entre continuar rodando em círculos ou finalmente enxergar a rota certa que o Senhor preparou para você. Mas antes de seguirmos, eu quero te convidar a um ato simples, porém poderoso. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo". Pode parecer algo pequeno, mas espiritualmente isso tem um peso enorme. Quando você comenta, você não apenas fortalece a sua fé, mas também acende uma chama nesta comunidade. Cada comentário aqui é como uma tocha que ilumina o caminho de outros irmãos que talvez estejam caminhando em trevas. Pense comigo, muitos que acompanham este canal estão sozinhos espiritualmente. Alguns não têm uma igreja próxima, outros não têm família que compartilhe da mesma fé, e muitos encontram aqui o único lugar onde se sentem alimentados e fortalecidos. Quando você escreve Paz em Cristo, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está construindo um altar digital, um espaço de unidade espiritual. Além disso, eu te peço, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Não se trata de números, mas de propósito. Cada inscrição é como uma semente lançada em um terreno fértil. Cada compartilhamento pode ser o sinal que alguém estava suplicando em oração. Talvez o simples gesto de enviar este vídeo a um amigo possa ser o canal que Deus usará para resgatá-lo de uma decisão errada. Agora, prepare seu coração, respire fundo, desligue as distrações ao seu redor e entre comigo nesta jornada. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode confrontar, pode emocionar, mas principalmente vai abrir seus olhos para os sinais do céu.
O estudo vai começar e começaremos pelo primeiro sinal, o desconforto que rompe o silêncio. Um sinal sutil, mas poderoso, que aparece em diversos momentos das Escrituras e que pode estar acontecendo na sua vida neste exato momento. Mas antes de mergulharmos nele, reflita: quantas vezes você já sentiu uma inquietação que não sabia explicar? Uma sensação de que algo estava fora do lugar, mesmo quando aparentemente tudo estava bem? Pois é, talvez esse tenha sido o primeiro aviso de Deus tentando abrir seus olhos. E hoje, nós vamos desvendar juntos cada detalhe desses sinais, um por um. O desconforto que rompe o silêncio. O primeiro sinal de que Deus está tentando abrir os seus olhos é o desconforto que rompe o silêncio. Esse desconforto não é apenas físico, nem apenas emocional. É algo mais profundo, algo que mexe com a alma, que tira o sossego do coração e que insiste em permanecer, mesmo quando tentamos ignorar. Na Bíblia, encontramos um exemplo clássico disso na vida do profeta Jonas. Deus o chamou para ir a Nínive, uma grande cidade mergulhada em pecado, para anunciar arrependimento. Mas Jonas não quis obedecer. Em vez de seguir a direção divina, ele decidiu comprar uma passagem para o lado oposto, fugindo da missão que o Senhor lhe havia dado. E o que aconteceu? O silêncio foi rompido. Aparentemente tudo estava certo. Ele tinha um navio, uma passagem, um destino. Mas no meio da viagem, uma grande tempestade caiu sobre o mar. Os marinheiros desesperados jogavam cargas fora, clamavam por salvação, mas Jonas estava dormindo no porão, tentando silenciar o desconforto interior que já carregava. A tempestade não foi apenas uma coincidência, ela foi o rompimento do silêncio divino. Foi Deus dizendo: Jonas, você pode até tentar fugir, mas não conseguirá abafar a minha voz dentro de você. Esse padrão se repete em nossas vidas. Quantas vezes insistimos em um relacionamento, um emprego, um projeto ou até um hábito que sabemos não estar alinhado à vontade de Deus? No começo, parece tranquilo, mas logo começa a surgir uma inquietação que não conseguimos ignorar. Algo não flui, algo pesa, algo incomoda. E não se trata apenas de consequências naturais. Trata-se de uma inquietação espiritual que muitas vezes não tem explicação lógica. É como se o céu estivesse nos dizendo: esse não é o caminho. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Esse desconforto que você sente pode não ser rejeição, mas correção. Pode não ser castigo, mas livramento. Deus prefere nos ver desconfortáveis por um tempo do que nos perder para sempre em um caminho errado. E aqui está algo interessante. A ciência moderna confirma que o corpo humano reage ao estresse e à ansiedade de forma a chamar nossa atenção. O coração acelera, o sono é perturbado, a mente não consegue descansar. Muitos chamam isso de alerta psicológico. Mas nós, que temos fé, sabemos que em muitos casos é também um alerta espiritual. O Espírito Santo age em nossa consciência, despertando sinais que não podemos ignorar. Você já percebeu como algumas escolhas que parecem seguras aos olhos humanos começam a pesar dentro de você? Como se houvesse um grito silencioso dizendo: não siga por aí. Esse é o desconforto de Deus rompendo o silêncio. Jonas tentou silenciar esse incômodo com sono, mas o incômodo só aumentou até que ele não teve mais como fugir. E nós, quantas vezes tentamos silenciar esse peso com distrações, com excesso de trabalho, com entretenimento, até mesmo com boas intenções. Mas quanto mais tentamos abafar, mais forte ele se torna. Esse sinal é o prelúdio do realinhamento. O desconforto divino vem para nos despertar, não para nos destruir. É a sirene espiritual que toca antes do acidente, o alerta vermelho que acende antes da catástrofe. Agora eu te pergunto,
O que tem tirado a sua paz nos últimos tempos? Qual é o incômodo que você sente, mas não sabe explicar? Será que Deus não está usando justamente esse desconforto para abrir os seus olhos? Talvez seja aquela amizade que já não te faz bem, aquele lugar onde você já não sente a presença de Deus, aquela rotina que parece estar sugando sua alma. Talvez seja a falta de sentido em algo que antes te dava prazer. Não ignore. Esse pode ser o chamado do céu para você mudar de rota. Assim como o marinheiro percebe no ar a mudança do vento antes da tempestade, a alma sensível percebe o sopro de Deus antes da queda. E se você está sentindo esse desconforto, saiba, não é o fim, é o começo de algo novo. O desconforto que rompe o silêncio é o primeiro sinal. E logo à frente veremos o segundo. As portas que se fecham. Portas que para o mundo parecem fracasso, mas para o espírito são livramentos disfarçados. As portas que se fecham. O segundo sinal poderoso de que Deus está tentando abrir os seus olhos são as portas que se fecham. E aqui precisamos entender algo essencial. Nem toda porta que se fecha é fracasso, rejeição ou azar. Muitas vezes é justamente o céu intervindo para te proteger de algo que você não consegue enxergar. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Um dos mais claros está em Atos 16, quando o apóstolo Paulo e seus companheiros estavam em viagem missionária. Eles planejavam pregar em algumas regiões da Ásia Menor, mas o Espírito Santo os impediu. A palavra é clara, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Atos 16:6. Depois tentaram ir para Bitínia e novamente o Espírito de Jesus não permitiu. Você percebe? Paulo tinha boas intenções, estava cumprindo uma missão, mas mesmo assim as portas se fecharam. E não era rejeição, era direção. Logo depois, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, e então ele entendeu. Não era para a Ásia, era para a Macedônia. Quantas vezes acontece isso conosco? Planejamos algo, nos preparamos, oramos, investimos tempo e energia, mas a porta simplesmente não abre. O emprego não vem, o relacionamento não avança, o projeto não prospera. E o que sentimos? Frustração. O coração dói. A mente questiona. O inimigo sopra mentiras dizendo que fomos abandonados, que Deus não nos ouviu. Mas a realidade é outra. Deus fechou porque sabia que aquele caminho mais à frente seria destruição. Apocalipse 3:7 nos lembra. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Se uma porta fechou, não foi o acaso, foi o Deus que te ama impedindo você de entrar em um território que não faz parte do seu propósito. Vamos refletir de forma prática. Talvez você tenha se preparado para uma vaga de trabalho, se dedicou, fez tudo certo, mas no final alguém foi escolhido e você ficou de fora. Talvez você tenha investido em um relacionamento, acreditado, sonhado com um futuro, mas de repente tudo desmoronou. Talvez você tenha planejado uma mudança de vida, mas os recursos não apareceram, os convites desapareceram, os caminhos se fecharam e você pensa, Deus me esqueceu. Mas eu quero te dizer não, Ele não te esqueceu, Ele te livrou. O fechamento pode doer, mas é proteção. É a mão de Deus tirando você de becos sem saída, de ciladas invisíveis, de fardos que se tornariam insuportáveis lá na frente. O povo de Israel experimentou isso diante do Mar Vermelho. Quando saíram do Egito, se depararam com uma barreira intransponível. Atrás, o exército de Faraó. À frente, o mar. Parecia o fim, parecia que as portas estavam todas trancadas. Mas o fechamento daquele caminho não era derrota. Era apenas o cenário preparado para que Deus mostrasse seu poder. A porta fechada do mar se transformou em caminho aberto quando Moisés ergueu o cajado e as águas se dividiram. Assim também é com você.
Uma porta pode se fechar hoje, mas é apenas para que a porta certa, a porta do propósito, se abra diante de você. E aqui eu quero trazer uma perspectiva interessante. A psicologia moderna mostra que o ser humano tem grande dificuldade em lidar com frustração. Quando algo não acontece como esperamos, nossa mente interpreta como rejeição. Porém, a fé nos ensina a ver de outra forma. Frustração pode ser livramento. O que você perdeu talvez fosse exatamente aquilo que iria te destruir. Pergunte a si mesmo: quantas portas fechadas você já chorou no passado e hoje agradece a Deus por elas? Quantas vezes você percebeu que, se tivesse entrado naquela relação, naquela sociedade, naquele caminho, teria se machucado ainda mais? As portas que se fecham são como semáforos espirituais. Quando o sinal fica vermelho, não adianta acelerar. Se você tentar avançar, vai colidir. Mas se esperar, o verde vai acender no tempo certo. Por isso, eu te pergunto, qual porta se fechou diante de você recentemente? Será que não foi Deus te protegendo? Será que não foi Ele dizendo: esse caminho terminou, eu tenho algo melhor para você? Não chore pelo que se fechou. Levante os olhos. Porque o mesmo Deus que fechou a porta errada já está preparando a porta certa. E lembre-se desta frase: a porta que se fecha é muitas vezes a prova mais clara de que você está sendo direcionado para o propósito. No próximo sinal, vamos falar sobre algo ainda mais intenso: o peso no espírito. Uma sensação que parece inexplicável, mas que é um dos alarmes mais fortes que Deus coloca em nós quando algo precisa ser mudado. O peso no espírito. O terceiro sinal de que Deus está tentando abrir os seus olhos é o peso no espírito. Esse peso não é como uma tristeza comum, nem como a ansiedade que tantas vezes sentimos diante das incertezas da vida. É algo mais profundo, algo que atinge a alma e que parece gritar em silêncio: algo está errado, preste atenção, mude de direção. A Bíblia nos mostra um exemplo muito forte disso na vida do rei Saul. Após desobedecer à ordem do Senhor, Saul perdeu a sensibilidade espiritual. O texto de 1 Samuel 16:14 nos diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o perturbava. O peso que ele sentia não era apenas emocional, era um reflexo da sua desconexão com Deus. Ele ainda ocupava o trono, ainda tinha a coroa, ainda parecia forte diante do povo, mas dentro dele havia escuridão. Esse peso era o sinal de que algo precisava mudar urgentemente. Quantas vezes acontece isso conosco? A vida pode até parecer normal por fora. A rotina continua, as pessoas ao redor nem percebem, mas dentro de nós há um peso estranho, uma opressão que não conseguimos explicar. Não é apenas cansaço físico, não é apenas um problema de saúde. É como se o próprio Espírito Santo estivesse colocando um alarme dentro de nós, chamando nossa atenção para algo que precisa ser realinhado. Paulo, em 2 Coríntios 13:5, nos dá uma chave espiritual. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esse autoexame é essencial para interpretar o peso no espírito, porque muitas vezes esse peso é justamente o chamado de Deus para que voltemos a ouvir a sua voz. É importante entender a diferença. O peso que vem do mundo oprime, destrói, tira as forças. O peso que vem de Deus corrige, desperta e aponta para a vida. É como um pai que chama a atenção de um filho antes que ele caia no erro. O peso dói, mas é uma dor que cura, é uma disciplina que salva. A ciência hoje fala sobre a relação entre corpo e espírito. Muitos estudos em psicologia e neurociência apontam que sentimentos persistentes de angústia e peso interior podem estar ligados a conflitos não resolvidos, decisões incoerentes com nossos valores e até pressões ocultas que a mente tenta ignorar. Mas a Bíblia já nos revelava isso há séculos. Quando o coração se afasta do propósito, o espírito sente. É como se houvesse uma guerra interna entre o chamado de Deus e os caminhos que escolhemos.
E você já sentiu esse peso? Aquela sensação de que algo está fora do lugar, mesmo sem motivos aparentes? Aquele aperto no peito que te faz orar sem saber exatamente por quê? Talvez seja Deus dizendo: pare, volte, ajuste o rumo. Esse peso pode ser também um sinal de proteção. Imagine que você está prestes a tomar uma decisão. Todos ao redor dizem que é a escolha certa. As circunstâncias parecem favoráveis, mas dentro de você há uma resistência inexplicável. Um peso que não te deixa seguir em paz. Esse é o Espírito Santo trabalhando. Ele vê o que você não vê. Ele enxerga perigos invisíveis, armadilhas ocultas, consequências que você não consegue prever. E antes que você caia, ele acende esse alarme interno. Jonas, quando fugiu do chamado de Deus, também sentiu esse peso. A tempestade externa que sacudia o navio era apenas o reflexo da tempestade que já estava dentro dele. O peso interior que ele carregava o impedia de ter paz, mesmo quando tentava dormir. E foi só quando reconheceu que estava no caminho errado que o peso começou a se transformar em arrependimento e restauração. É por isso que eu quero te dizer: não ignore o peso que Deus coloca no seu espírito. Ele pode ser o último aviso antes da queda. Ele pode ser o livramento antes da tragédia. Ao sentir esse peso, não tente abafá-lo com distrações, não tente calar com prazeres ou com justificativas. Vá para a presença de Deus, pergunte: Senhor, o que estás tentando me mostrar? Onde eu preciso mudar? Agora eu te pergunto, você sente esse peso hoje? Será que o Espírito Santo está te mostrando algo que precisa ser corrigido? Será que ele está chamando você para voltar a uma obediência mais profunda? Para abandonar algo que parece pequeno, mas que está te afastando do centro da vontade de Deus? Lembre-se, o peso do Espírito não é para destruir, é para reconstruir. É como o peso do agricultor que poda a árvore. A poda dói, mas ela prepara para um fruto maior. Se você está sentindo esse peso, saiba que não é o fim. É o começo de um realinhamento. Deus está abrindo os seus olhos. E no próximo sinal, vamos falar sobre uma realidade ainda mais intrigante: o vazio interior. Um dos avisos mais silenciosos, mas também um dos mais fortes de que Deus está tentando falar com você. O vazio interior. O quarto sinal de que Deus está tentando abrir os seus olhos é o vazio interior. Esse vazio é diferente da solidão passageira ou da tristeza comum que todo ser humano sente em alguns momentos. Ele é mais profundo, mais persistente e pode se manifestar até mesmo quando tudo parece estar certo na sua vida. Já aconteceu com você? Por fora, tudo está funcionando. O trabalho vai bem, a família está em ordem, há conquistas, há recursos. Mas por dentro, algo não se encaixa. Um buraco silencioso começa a se abrir no coração e nenhuma conquista, nenhuma festa, nenhuma vitória parece preenchê-lo. Esse vazio é um dos sinais mais claros de que Deus está tentando chamar a sua atenção. Ele está dizendo: você pode ter o mundo inteiro, mas se não tiver a minha presença, continuará se sentindo incompleto. A Bíblia nos dá um exemplo muito forte com o rei Salomão. Ele foi o homem mais sábio da sua geração. Acumulou riquezas, fama, mulheres, projetos grandiosos e tudo o que poderia desejar. Mas ao escrever o livro de Eclesiastes, ele declarou: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Salomão experimentou tudo o que a vida podia oferecer e mesmo assim descobriu que nada preenchia o vazio da alma. Esse vazio era o sinal de que a glória humana, sem a presença de Deus, não passa de ilusão. Esse princípio também aparece nas palavras de Jesus em Mateus 16:26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Perceba, o vazio da alma é como um alarme divino. Ele mostra que você está tentando saciar sua sede em fontes que não têm água. Hoje, muitos vivem assim. A ciência até chama esse fenômeno de ansiedade existencial, ou sensação de vazio interior.
um estado emocional em que nada parece ter sentido. A pessoa compra coisas, muda de carreira, busca novos relacionamentos, mergulha em entretenimento, mas nada basta. É como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede tem. A fé nos mostra o que a ciência ainda não consegue explicar por completo. Esse vazio é o espaço reservado para a presença de Deus. Nenhum sucesso humano pode ocupá-lo. E você está vivendo uma fase em que por fora tudo parece bem, mas por dentro há esse eco de insatisfação? Talvez Deus esteja tentando abrir os seus olhos. Talvez Ele esteja dizendo: esse caminho, por mais bonito que pareça, não é o meu caminho. Jonas, quando fugiu para Tarsis, também sentiu isso. O navio estava navegando, os planos estavam em andamento, mas dentro dele havia um vazio crescente. Ele sabia que não estava no centro da vontade de Deus. Assim também conosco. Podemos até construir coisas grandiosas, mas se não for no lugar onde Deus nos quer, o coração nunca encontrará descanso. Esse vazio, por mais doloroso que seja, é misericórdia. Ele é como a mão de Deus, retirando o sabor de coisas que poderiam nos aprisionar. Ele nos impede de nos contentar com migalhas quando o Senhor preparou uma mesa completa. Agora eu quero que você reflita. O que na sua vida tem perdido o sentido ultimamente? Onde antes havia entusiasmo, mas agora só resta desânimo? O que já não te satisfaz, mesmo que pareça bom aos olhos do mundo? Pode ser que Deus esteja abrindo seus olhos para te mostrar que é hora de mudar de direção. O vazio não é o fim. O vazio é o início da busca verdadeira. É o convite para voltar à fonte. E lembre-se, Jesus disse em João 7, 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É só Ele que preenche o vazio. Por isso, não fuja do vazio. Entenda-o como um aviso do céu. Ele está te chamando para se alinhar novamente ao propósito. E no próximo sinal, vamos falar sobre algo ainda mais sutil, mas igualmente poderoso: a perda da paz. Um alarme silencioso que muitas vezes ignoramos, mas que é um dos sinais mais claros de que Deus está tentando abrir os seus olhos. A paz que se vai. O quinto sinal de que Deus está tentando abrir os seus olhos é a perda da paz. A paz de Deus é um dom precioso, um árbitro silencioso que julga nossas decisões e confirma se estamos no caminho certo. Quando a paz está presente, mesmo em meio à tempestade, o coração permanece firme. Mas quando a paz vai embora, é como se um alarme espiritual começasse a soar, avisando que algo não está bem. Em Colossenses 3,15, Paulo nos orienta: que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Repare na palavra, árbitro. Assim como em um jogo o árbitro apita para indicar o que está errado, a paz de Cristo atua dentro de nós para marcar quando saímos do plano divino. Vamos pensar em exemplos práticos. Você está prestes a tomar uma decisão. Pode ser mudar de emprego, começar um relacionamento, fechar um negócio ou aceitar uma proposta. Tudo parece certo aos olhos humanos. Números batem, as pessoas aprovam, o raciocínio faz sentido. Mas dentro de você, a paz desaparece. Você perde o sono, o coração se agita, a mente não se aquieta. Esse é o árbitro espiritual apitando. Pare, reflita, não siga por aí. A Bíblia nos mostra isso de forma clara na vida de Jonas. Quando ele decidiu fugir do chamado de Deus, aparentemente estava tudo certo. Ele tinha o dinheiro da passagem, encontrou o navio pronto para partir, embarcou tranquilamente, mas não havia paz. E foi justamente essa ausência que logo se manifestou como tempestade externa. A turbulência no mar refletia a turbulência que já estava em sua alma. Você já viveu isso? Tudo parece certo por fora, mas dentro de você há inquietação, ansiedade, peso. Esse é o sinal de que a paz de Deus não está confirmando aquele caminho. É importante destacar:
A paz de Cristo não é a ausência de problemas. Muitos pensam que se há dificuldades é porque não é de Deus, mas não é isso. Às vezes, você está no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrenta tempestades, perseguições e provações. A diferença é que mesmo em meio à luta, a paz permanece. Foi isso que aconteceu com os discípulos em meio ao mar revolto. O barco balançava, mas Jesus estava ali. A presença dele é a garantia de paz, mesmo quando tudo parece desmoronar. Já na ausência da paz, é diferente. É um vazio, uma perturbação interior, uma ansiedade sem motivo aparente, como se o coração estivesse sempre em alerta. É a prova de que alguma coisa não está alinhada com a vontade do Pai. A neurociência nos mostra que a paz interior está ligada a processos profundos de coerência entre mente, emoções e valores. Quando vivemos em dissonância, quando fazemos algo que contraria nossa consciência, o corpo reage com estresse, insônia e angústia. Espiritualmente, isso confirma o que Paulo escreveu. A paz é árbitro. Se ela se retira, é porque estamos indo contra a direção de Deus. Por isso, eu quero te perguntar, onde você perdeu a paz? Que decisão tem te tirado o sono? Que caminho parece bonito por fora, mas internamente te causa inquietação? Não ignore a ausência da paz. Ela é um dos sinais mais claros do Espírito Santo para abrir os seus olhos. E lembre-se, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. Se a confusão domina, algo está errado. Muitas vezes, continuamos insistindo em caminhos que já roubaram nossa paz, porque temos medo de mudar, medo de perder, medo de parecer fracassados. Mas a verdade é que a paz perdida é uma cerca espiritual, impedindo que avancemos rumo à destruição. Se hoje você sente essa ausência, ore: Senhor, mostra-me onde errei. Restaura a tua paz e me coloca novamente no caminho certo. Porque onde há paz, há confirmação. Onde não há paz, há aviso. E agora avançaremos para o próximo sinal, que é ainda mais impactante: a repetição de ciclos frustrantes. Um sinal que revela quando insistimos em caminhos que Deus já pediu para deixarmos para trás. Ciclos que se repetem. O sexto sinal de que Deus está tentando abrir os seus olhos é a repetição de ciclos frustrantes. Esse talvez seja um dos sinais mais difíceis de perceber, porque estamos acostumados a chamar de azar ou coincidência. Mas a verdade é que, quando os mesmos erros, os mesmos tropeços e as mesmas quedas continuam acontecendo em nossa vida, pode ser o céu nos dizendo: enquanto você insistir nesse caminho, não poderá avançar. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara com o povo de Israel no deserto. Deus os tirou do Egito para levá-los à terra prometida, um percurso que poderia ser feito em poucas semanas. Mas por causa da desobediência, da incredulidade e da teimosia, eles passaram 40 anos rodando em círculos. Em Deuteronômio 2:3, o Senhor disse: vocês já rodearam bastante esta montanha. Agora, dirijam-se para o norte. Percebe? Eles estavam em movimento, mas não avançavam. Andavam, mas não saíam do lugar. Quantas vezes isso não acontece conosco? Você percebe que continua vivendo os mesmos problemas em relacionamentos diferentes. Ou então, tenta projetos novos, mas sempre termina no mesmo fracasso. Ou ainda, luta contra um vício, uma fraqueza, uma prática, mas volta sempre para o mesmo ponto de queda. Isso não é acaso. Isso é um alerta. É Deus dizendo: enquanto você não aprender a lição, enquanto não mudar de direção, você vai continuar nesse ciclo. O ciclo repetitivo é pedagógico. Assim como um professor não aprova o aluno sem que ele aprenda a matéria, Deus não permite que avancemos enquanto insistimos em manter as mesmas atitudes que nos afastam dele. E aqui está uma chave espiritual. Deus prefere te manter rodando em círculos do que permitir que você avance em direção ao abismo.
O deserto, embora cansativo, era mais seguro para Israel do que entrar na terra prometida sem fé. Se eles não estavam prontos, morreriam diante dos gigantes. Por isso, Deus os reteve. E será que não é isso que acontece com você? Será que os ciclos que se repetem não são Deus te protegendo de uma queda maior? Vamos trazer para a vida prática. Você percebe que entra e sai de relacionamentos que sempre terminam da mesma forma. Ou que muda de emprego, mas os mesmos conflitos reaparecem. Ou que tenta organizar a vida financeira, mas volta sempre ao mesmo endividamento. Esses padrões repetitivos são sinais. Eles revelam que há uma lição espiritual não aprendida. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te transformar. E até que isso aconteça, os ciclos vão continuar. A psicologia chama isso de repetição de padrões inconscientes. São comportamentos automáticos que reproduzimos porque não enfrentamos as raízes internas que os geram. Mas a fé vai além. Ela nos mostra que esses padrões são também ferramentas espirituais que Deus usa para abrir nossos olhos. O que é preciso fazer diante de ciclos assim? Primeiro, parar. Reconhecer que algo está errado. Depois, perguntar: Senhor, o que o Senhor está tentando me ensinar com isso? O que eu preciso abandonar para que esse ciclo termine? Talvez seja orgulho, talvez seja falta de perdão, talvez seja incredulidade. Mas uma coisa é certa: enquanto o coração não mudar, o ciclo não se quebra. Israel só pôde avançar quando finalmente entendeu que precisava confiar em Deus e não na própria força. E você só vai romper o ciclo quando decidir obedecer à voz de Deus e abandonar de vez aquilo que te prende. Agora, reflita. Que situações se repetem constantemente em sua vida? Você tem a sensação de estar andando em círculos, sem sair do lugar? Será que esse não é um dos sinais mais claros de que Deus está tentando abrir os seus olhos? O ciclo não é para sempre. No momento em que você disser sim ao propósito, ele se quebra e o caminho finalmente se abre diante de você. E agora, chegamos a um dos sinais mais surpreendentes, porque muitas vezes vem de onde menos esperamos: a voz improvável. Quando Deus usa pessoas, circunstâncias ou até mesmo quem você nunca imaginaria para falar com você. A voz improvável. O sétimo sinal de que Deus está tentando abrir os seus olhos é a voz improvável. Esse é um dos sinais mais surpreendentes, porque desafia nossas expectativas. Muitas vezes esperamos que Deus fale apenas através de grandes pregadores, de cultos poderosos ou de revelações espetaculares. Mas o Senhor é soberano e pode usar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, para nos alertar. A Bíblia nos dá um exemplo marcante em Números 22, na história de Balaão. Balaão era um profeta, alguém que conhecia a voz de Deus, mas estava determinado a seguir um caminho de ganância e desobediência. Deus já havia alertado, mas ele insistiu. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma jumenta falou com ele. Sim, um animal improvável aos olhos humanos foi a boca de Deus para impedir Balaão de seguir adiante rumo à sua própria destruição. Isso nos ensina algo poderoso. Quando estamos obstinados em um caminho errado, Deus pode usar até mesmo a boca mais improvável para abrir os nossos olhos. E não pense que isso ficou restrito ao passado. Até hoje, Deus continua falando por meio de vozes inesperadas. Pode ser uma criança que diz algo aparentemente simples, mas que penetra em seu coração como uma flecha. Pode ser um colega de trabalho que não é crente, mas solta uma frase que revela exatamente o que você precisava ouvir. Pode ser até um desconhecido em uma conversa rápida ou um vídeo curto que aparece no seu celular, trazendo uma palavra que parece feita sob medida para você. O problema é que muitas vezes desprezamos essas vozes porque não vêm da forma que imaginávamos. Achamos que Deus só fala dentro da igreja, mas Ele fala no ônibus, no mercado,
na rua, em qualquer lugar. Jesus mesmo disse em Lucas 19:40, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, se necessário, Deus fará até o inanimado falar para cumprir o seu propósito. E aqui está um ponto delicado. A soberba espiritual nos impede de reconhecer a voz improvável. Quantas vezes ignoramos conselhos porque vieram de alguém que não consideramos espiritual o suficiente? Quantas vezes rejeitamos alertas porque vieram de quem não tem o mesmo título, a mesma posição ou o mesmo conhecimento que nós? Mas lembre-se, Deus não está limitado às nossas caixinhas religiosas. Ele é livre. E se Ele quiser usar até um inimigo para te despertar, Ele vai usar. A verdade é que muitos perderam grandes livramentos porque ignoraram as vozes improváveis. Talvez você esteja nesse ponto hoje. Talvez alguém próximo já tenha falado coisas que te incomodaram, mas que no fundo eram a verdade que você não queria ouvir. Talvez aquela crítica que você recebeu, embora dolorosa, foi Deus tentando abrir os seus olhos. Eu te pergunto, quem tem sido a jumenta na sua vida? Quem tem falado coisas que você não gostaria de ouvir, mas que podem ser o próprio alerta de Deus? Será que você não está rejeitando justamente a resposta que tanto pediu em oração, só porque ela veio por um canal inesperado? A voz improvável é um sinal de amor. É Deus dizendo, eu estou tão comprometido em salvar você, que usarei qualquer meio para impedir sua queda. E agora, chegamos ao sinal mais forte de todos, o clímax deste estudo. O penúltimo sinal. Aquele que muitas vezes é o mais doloroso, mas também o mais revelador, o silêncio de Deus. Quando o céu parece calado, mas esse silêncio é, na verdade, o maior alerta que Ele pode te dar. O silêncio de Deus. Chegamos ao penúltimo sinal, o ponto mais intenso desta mensagem. Até aqui falamos sobre o desconforto, as portas que se fecham, o peso no espírito, o vazio interior, a perda da paz e até a voz improvável. Mas agora entramos no clímax espiritual, o silêncio de Deus. Poucos sinais são tão assustadores quanto esse, porque quando o céu se cala, a alma do crente treme. As orações parecem bater no teto. A Bíblia, que antes queimava como fogo, agora parece apenas letras sem vida. Os louvores já não quebram o coração. E até mesmo as mensagens mais poderosas parecem não penetrar na alma. Você já passou por isso? Já se ajoelhou e não ouviu nada? Já abriu a palavra e não encontrou resposta? Esse silêncio pode ser um dos avisos mais severos e misericordiosos de Deus. A Bíblia nos mostra isso de forma clara na vida do rei Saul. Em 1 Samuel 28:6 está escrito: E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Que cena terrível! O homem que já foi ungido por Deus, que já experimentou a unção do Espírito, agora clamava e não ouvia nada. O céu estava fechado. Mas por que Deus se calou? Porque Saul insistiu em caminhos de desobediência. O silêncio não foi abandono, foi alerta. Foi Deus dizendo, eu não posso confirmar esse caminho. Volte, arrependa-se, porque eu não posso caminhar com você onde você quer ir. Esse silêncio, amado irmão, é misericórdia. É como se o Senhor dissesse, eu não vou mais falar até que você pare e perceba que se afastou. E aqui precisamos entender algo profundo. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é método. Muitos confundem e pensam, Deus me abandonou. Mas não, o Pai nunca abandona os filhos. O silêncio dele é uma forma de chamar atenção, de nos levar à reflexão, de nos empurrar para o arrependimento. Olhe para a parábola da figueira estéril, em Lucas 13:6-9. O dono da vinha vinha procurar frutos ano após ano, mas nada encontrava. Até que decidiu cortá-la, mas o viticultor intercedeu. Senhor, deixa ainda este ano,
até que eu a escave ao redor e a adube. Se der fruto, ficará, e se não, depois a cortarás. Esse tempo de silêncio é como esse 1 ano a mais. É um intervalo de misericórdia, um último alerta para que a mudança aconteça antes que seja tarde demais. Talvez você esteja nesse período agora. Ora, busca, clama, mas parece que Deus não responde. Não veja isso como rejeição, veja como chance. É o céu dizendo: pare, reflita, volte ao último ponto onde eu falei e você não obedeceu. A neurociência chama isso de zona de silêncio cognitivo, quando a mente precisa de pausa para reorganizar padrões. Espiritualmente, o silêncio de Deus funciona de forma semelhante. É o tempo em que Ele cruza os braços para ver se buscamos a sua face ou apenas as suas respostas. E aqui eu quero te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você sentiu o silêncio de Deus? Qual foi a decisão que você tomou antes de o céu se calar? Será que esse silêncio não é o maior aviso de que você está indo por um caminho que Ele não pode aprovar? O silêncio de Deus é um muro de proteção. É como se Ele dissesse: eu não posso mais te conduzir nesse trajeto, mas ainda posso te salvar se você parar agora. Saul ignorou o silêncio e buscou respostas em uma médium, mergulhando ainda mais na ruína. Mas você não precisa repetir o erro dele. Você pode, neste exato momento, escolher se dobrar, se quebrantar e dizer: Senhor, mesmo sem ouvir nada, eu escolho confiar. Abre novamente meus olhos e minha sensibilidade. Não há nada mais doloroso do que o silêncio de Deus, mas também não há nada mais poderoso do que o momento em que Ele volta a falar após o arrependimento. Quando o céu rompe o silêncio, a alma é renovada, o coração se inflama, a vida encontra sentido. E talvez este vídeo seja justamente isso, o rompimento do silêncio. Talvez você esteja há dias, meses ou até anos sem ouvir Deus como antes. Mas Ele está usando esta mensagem para abrir os seus olhos e dizer: eu nunca te abandonei. Só estava esperando você perceber. Esse é o penúltimo sinal, o sinal mais forte, o mais profundo, o mais revelador. Se você está em silêncio, saiba, é tempo de voltar. E agora, depois de passarmos pelo clímax, vamos ao último sinal, quando Deus decide empurrar você para fora. Situações em que Ele literalmente muda o cenário ao seu redor para que você não tenha escolha a não ser seguir adiante. A sensação de ser empurrado para fora, conclusão dos sinais. O oitavo e último sinal de que Deus está tentando abrir os seus olhos é a sensação de ser empurrado para fora. Esse sinal é radical. É quando todas as outras formas de aviso já foram dadas. O desconforto, as portas fechadas, o peso no espírito, o vazio, a perda da paz, os ciclos, até a voz improvável e o silêncio. E mesmo assim, insistimos em permanecer onde Deus não quer que estejamos. Então, em sua misericórdia, Ele nos empurra para fora. A Bíblia nos dá vários exemplos desse empurrão divino. Um deles está na vida de Abraão. Em Gênesis 12:1, o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão vivia em Harã, um lugar confortável, cheio de vínculos familiares e raízes. Mas não era o lugar da promessa. Deus precisou tirá-lo de lá, empurrá-lo para fora de sua zona de conforto, para conduzi-lo ao destino preparado. Outro exemplo está na saída do povo de Israel do Egito. Eles estavam acostumados à escravidão, à rotina de dor e opressão. Mas Deus disse: basta. Ele enviou pragas, abriu o Mar Vermelho e literalmente os empurrou para fora de um ambiente que já não podia mais definir seu futuro. O Egito era conhecido, mas era prisão. A terra prometida era desconhecida, mas era libertação. Na sua vida, esse empurrão pode vir de várias formas. Pode ser a perda de um emprego que você não teria coragem de deixar, mas que já não fazia parte do plano de Deus para você.
Pode ser o fim de um relacionamento que parecia estável, mas que estava corroendo sua fé e desviando seu coração. Pode ser uma mudança forçada, uma porta que se fecha de forma irreversível, uma crise que desaloja e expõe. Dói? Sim. Assusta? Sem dúvida. Mas muitas vezes é exatamente isso que precisamos para sair do lugar errado e entrar no centro da vontade de Deus. Ezequiel 34, 11 e 12 diz: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde andavam dispersas no dia de nuvens e de escuridão. Você entende? Deus não vai deixar você se perder. Se for necessário, Ele vai te puxar, vai te arrancar de ambientes, vai te sacudir até que você perceba. E eu quero que você reflita. Será que esse empurrão que você sentiu recentemente não é rejeição, mas cuidado? Será que essa perda, essa mudança repentina, não é a mão de Deus te tirando de onde você nunca teria coragem de sair sozinho? Muitas vezes, só conseguimos agradecer pelo empurrão depois que chegamos ao outro lado. No momento parece injusto, mas lá na frente percebemos, se não fosse por aquilo, nunca teríamos alcançado o novo. O apóstolo Paulo viveu isso em Atos 27, quando seu navio naufragou e ele foi levado para a ilha de Malta. Aos olhos humanos, parecia uma tragédia. Mas naquele lugar, ele pregou, curou enfermos e viu o evangelho se espalhar. O empurrão do naufrágio era, na verdade, a rota para o propósito. E talvez hoje Deus esteja usando este vídeo para te abrir os olhos e dizer: não tenha medo do empurrão. Ele não é queda, ele é salto, ele não é fim, ele é começo. Agora você conhece os 8 sinais. 1. O desconforto que rompe o silêncio. 2. As portas que se fecham. 3. O peso no espírito. 4. O vazio interior. 5. A paz que se vai. 6. Os ciclos que se repetem. 7. A voz improvável. 8. O silêncio de Deus e, por fim, o empurrão divino. E se você chegou até aqui, saiba, não é por acaso. Poucos permanecem até o fim. Poucos têm sede suficiente para ouvir toda a palavra. Mas você permaneceu, e isso é um sinal de que Deus está falando diretamente com você. No próximo bloco, vamos encerrar este estudo com uma reflexão final, um chamado à ação espiritual e uma bênção especial para a sua vida. Compromisso espiritual e bênção. Agora que você ouviu cada um dos 8 sinais que Deus envia para abrir os seus olhos, é hora de refletir e tomar uma decisão. Não basta apenas reconhecer os sinais, é preciso responder a eles. Vamos recapitular rapidamente. O desconforto que rompe o silêncio, quando o coração se agita e você percebe que não está no lugar certo. As portas que se fecham, quando Deus impede o avanço em caminhos que não fazem parte do seu plano. O peso no espírito, aquele alarme interno que não te deixa em paz até que você volte ao propósito. O vazio interior, a insatisfação que revela que só a presença de Deus pode preencher. A paz que se vai, o árbitro espiritual que apita quando você está fora da rota. Os ciclos que se repetem, os erros e frustrações que insistem em voltar até que você aprenda a lição. A voz improvável, quando Deus usa pessoas e meios inesperados para falar contigo. O silêncio de Deus e o empurrão divino, os sinais mais fortes de que chegou a hora de mudar antes que seja tarde demais. Esses sinais não são castigos, mas atos de amor. São a forma de Deus dizer: eu me importo tanto com você que não vou deixar que siga cego rumo à destruição. E agora eu quero falar diretamente com você que chegou até aqui. Poucos permanecem até o fim de uma mensagem tão profunda. Muitos saíram no meio, outros se distraíram, mas você ficou. Isso mostra que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida. Mostra que há sede, que há fome, que há desejo de mudança. Por isso, eu quero te convidar a um ato de fé e compromisso. Escreva aqui nos comentários a frase: eu abrirei meus olhos para Deus.
não é apenas um comentário, é uma declaração pública diante do mundo espiritual. É como erguer uma bandeira e dizer: Senhor, eu reconheço os teus sinais e decido obedecer. Além disso, eu te peço, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém. Mas faça isso com consciência. Pense em alguém que pode estar cego, que pode estar ignorando os sinais, e envie esta mensagem. Talvez você seja a voz improvável que Deus vai usar para abrir os olhos dessa pessoa. Não esconda a luz que você recebeu hoje. Compartilhar não é favor, é missão. É plantar sementes de vida em corações que precisam desesperadamente ouvir a voz de Deus. E agora, antes de encerrar, eu quero orar por você. Feche os olhos, se possível, e receba esta oração. Senhor, eu oro por cada pessoa que chegou até aqui. Tu conheces os corações, os pesos, os vazios, os silêncios. Tu sabes o quanto precisamos dos teus sinais para não nos perdermos. Pai, abre os olhos deste filho, desta filha. Restaura a sensibilidade espiritual. Que eles não ignorem os sinais, mas que respondam com obediência. Derrama paz onde houve confusão. Derrama alegria onde houve vazio. Derrama clareza onde houve silêncio. E que a partir de hoje, cada passo seja guiado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Agora, permaneça em silêncio por alguns segundos. Deixe essa oração ecoar no seu coração. Respire fundo, sinta a presença de Deus. E lembre-se, você não está sozinho. Este canal é um altar digital, um refúgio espiritual para quem busca direção. Se inscreva, porque Deus pode usar o próximo vídeo para continuar falando com você. A paz de Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nos vemos no próximo estudo.